Olá, eu sou o professor Alexandre Miranda e este é o canal em Cristo, no quadro Clareza Teológica, e hoje eu quero falar um pouco sobre de quem lembramos no Natal. Vocês podem observar, eu estou num local diferente, eu estou num sítio e resolvi fazer essa gravação aqui, mas eu acho que eu vou ter que ser rápido porque eu estou sendo atacado por pernilongos e outros bichinhos. Eu confesso que eu sou um cara muito urbano, mas, mas nós vamos prosseguir assim. Ah, então, eu queria falar sobre de quem lembramos no Natal. E eu não vim falar sobre árvore de Natal, ou presentes, luzes, decoração. Também não quero atacar o Natal, nem condenar quem se reúne com a família, come, bebe ou celebra. O que eu quero fazer aqui é algo muito simples, talvez mais difícil, é pensar com clareza. E para isso eu quero começar pelas palavras. Porque muitas vezes, quando a fé perde o sentido, é porque as palavras perderam o peso. E eu vou começar pela palavra comemorar, que está dentro do comemorar o Natal. Então a palavra comemorar vem do latim comemorare. Ela é formada por dois elementos muito claros. Com, que significa junto, e memorare, que significa trazer à memória. Então, comemorar, portanto, não é apenas festejar, é trazer algo à memória de forma coletiva e manter viva a, a lembrança de um acontecimento que continua tendo sentido no presente. Quando comemoramos algo, nós não estamos apenas olhando para trás, estamos dizendo isso ainda importa. Agora, precisamos entender outra palavra fundamental dessa conversa. Então, se comemoramos o Natal ele é cristão. Então vamos entender a palavra cristão, que não nasce como um título bonito ou religioso. Ela tem uma origem histórica e até desconfortável. No grego, vem da palavra Christos, que significa ungido. Esse termo é a tradução direta do hebraico Mashiach, o Messias. Então, quando passa para o latim, surge Christianus, e esse sufixo, ianus, não indicava apenas crença, mas pertencimento. Era usado para designar alguém ligado a um líder, a uma causa, a um partido. Então, ser cristão não significava apenas acreditar em Cristo, mas pertencer a Cristo. Ser identificado publicamente como alguém do partido do Messias. E há um detalhe histórico importante. Esse nome surge em Antioquia, por volta do ano 40 depois de Cristo. Provavelmente começou como um apelido, muito provavelmente um insulto àqueles que seguiam as palavras de Cristo. Antes disso, os seguidores de Jesus se chamavam de irmãos, discípulos, santos ou simplesmente seguidores do caminho. Então, ser chamado de cristão era aceitar uma identidade que carregava custo, risco e exposição. Não era, não era um elogio, tá? Era uma definição dada para fazer uma separação e negativa. Em termos simples, ser cristão era viver de tal forma que as pessoas dissessem: esse aí pertence a Cristo. Tá? Então, quando juntamos essas duas palavras, comemorar e cristão, o sentido fica muito claro. Comemorar algo como cristão não é apenas lembrar de um evento, é trazer à memória algo que precisa ser refletido na vida. Comemorar o nascimento de Cristo, portanto, deveria significar, para quem é cristão, lembrar quem ele, Cristo, é, o que ele, Cristo, inaugurou e o que significa pertencer a ele, Cristo. E é aqui que surge o meu questionamento, a minha inquietação. Onde se encaixa hoje a comemoração do Natal com esse significado que eu trouxe aqui atrás? Porque olhando para a prática comum, o que nós vemos muitas vezes é outra coisa.
Na véspera de Natal, famílias se reúnem, o que não é errado. Há comida, bebida, música, barulho, excesso, às vezes embriaguez, às vezes brigas antigas que reaparecem, mágoas que voltam à mesa. No dia 25, o ritual se repete. Almoço na casa da mãe, da avó, da sogra, churrasco, bebida, música alta e depois acabou. Eu não estou aqui dizendo que isso é pecado, que é errado. Eu não estou condenando encontros familiares. Estou dizendo que os cristãos têm 364 dias no ano para fazer isso. E a pergunta é outra. Por que exatamente no dia que foi separado para lembrar o nascimento de Cristo, o sentido parece se perder? E aqui entra uma terceira palavra importante, que é consagração. Consagrar vem do latim sacrare, tornar sagrado, separar. No hebraico bíblico, a ideia é kadash, separar algo do uso comum para o uso de Deus. Quando algo é consagrado, ele deixa de ser comum. Não porque o dia em si seja mágico, mas porque o propósito dele é outro. Então, se o dia 25 de dezembro foi consagrado, separado para a comemoração do nascimento de Cristo, então algo está fora do lugar. Quando esse dia se torna apenas mais uma licença para excessos. Então o problema não é celebrar, o problema é celebrar sem memória. Tem um sítio aqui perto, ó. Não sei se está saindo no áudio, mas tem comemoração, eles estão bebendo, eles estão na piscina, eles estão gritando, eles estão com música de fundo. Tem um que tem uma moto que está passando aqui toda hora. Então, curiosamente, quando olhamos para as primeiras comunidades que seguiam Jesus, aquelas que ainda nem se chamavam cristãs, nós descobrimos algo desconcertante. Elas não comemoravam o nascimento de Cristo. Nos 2 primeiros séculos, não há registro de festa natalina. Não havia data definida. Não havia calendário litúrgico como conhecemos hoje. Aí você me pergunta, por quê? Qual o motivo disso? Porque o centro da fé não estava na manjedoura, no nascimento, mas na cruz e na ressurreição de Cristo. A Páscoa era o coração da fé cristã primitiva. Era ali que estava o evento salvífico, ou seja, não era no nascimento, e sim nesses dois eventos. Além disso, muitos dos primeiros discípulos vinham de uma tradição judaica que via a celebração de aniversários com muita desconfiança. Porque na cultura da época, aniversários eram associados a reis, imperadores e deuses pagãos, não a homens santos. Então, como ocorreria a comemoração? Então, ela acontecia de forma muito simples e profunda. Então, as primeiras comunidades, elas comemoravam pela leitura das escrituras, pela pregação dos evangelhos, pelo partir do pão nas casas, na ceia do Senhor, pela vida comunitária e pelo encontro semanal no dia do Senhor, o domingo, lembrando a ressurreição. Então, a memória de Cristo não estava concentrada num dia, ela estava espalhada pela vida. O que me parece é que, ao longo do tempo, algo se inverteu ou está se invertendo. O Natal se transformou numa grande desculpa, uma fuga, um dia de suspensão do sentido. Ou seja, um dia livre, um dia que as pessoas podem se exceder. E, ironicamente, é como se estivéssemos voltando ao século IV, quando a Igreja Católica criou a data do dia 25 para sobrepor as festas pagãs. Então, as datas cristãs foram colocadas sobre festas pagãs. Mas agora parece que o caminho está se invertendo, porque estamos substituindo a memória viva de Cristo por excessos, distração e esquecimento. É um movimento contrário, né? É como se a gente estivesse colocando festas pagãs no lugar da festa cristã colocada no lugar delas, né? É uma revanche. Então a pergunta que fica não é: devemos ou não comemorar o Natal? Não, não é essa. Essa não é a pergunta. A pergunta ela é mais simples.
e é mais incômoda. De quem estamos nos lembrando quando comemoramos o Natal? Porque comemorar é trazer a memória, e ser cristão é pertencer a Cristo. Se essa memória não se traduz em vida, em consciência, em pertencimento, talvez estejamos apenas repetindo um ritual vazio. E talvez o problema não seja o Natal, mas a perda da memória. Então, se você gostou desse vídeo, deixe um like, comente, escreva aí embaixo, dê sua opinião e compartilhe para os seus amigos e para os seus inimigos também, porque eles também precisam da salvação. Muito obrigado e bom final de ano para vocês.